Gotkos e você tá no Detonando Geek. Tivemos mais uma patente revelada aí, dessa vez o DevKit, que não é surpresa pra ninguém o formato dele, o que é o DevKit do PlayStation 5. Acredito que se você não esteja dentro de uma caverna nos últimos 6, 7 meses, você já tem aí conhecimento da forma desse console aí para desenvolvedores. No entanto, agora foi revelado através da patente da própria Sony detalhes, principalmente detalhes do sistema de refrigeração do console DevKit da Sony. É importante já estabelecer desde já que isso não é uma representação totalitária do PlayStation 5 final, mas pode dizer muita coisa de como a Sony tem a ideia para trabalhar no seu componente, por exemplo, de refrigeração. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos embora ver esse DevKit abertinho. Vamos lá, também é importante falar agora que muita gente coloca aí nos títulos: ah, vazou o DevKit, vazou patente, vazou. Isso não é o vazamento, patentes são informações públicas. O que ocorre é a descoberta da patente. A empresa é obrigada a fazer a patente é pública, ela pode seguir um segredo até certo tempo, mas a informação é disponibilizada ao público. Então não existe vazamento de patentes, tá? Existe descoberta de patente. A gente vai dar uma olhada agora aí, você já tá vendo algumas imagens aí do DevKit do PlayStation 5. É uma patente que não dá detalhes muito intrínsecos sobre os componentes em si, mas basicamente a forma de acoplação dos componentes. A gente pode falar que é a arquitetura mecânica do console do DevKit da Sony, o projeto onde resolveram aí criar como será a disposição de todos os componentes que estão na tela. Mas a mais importante de todas talvez seja essa imagem aí, é a que mostra mais detalhes e que traz pra gente aí bastante curiosidade do console. E agora que a gente vai detalhar um pouquinho mais essa imagem, que é dividida em duas. Essa primeira parte da imagem aí, a gente tem aí algo que nós já conhecemos, né? Algumas novidades aqui, mas é basicamente o conceito que a gente já conhece do DevKit do PlayStation 5, já apresentado em fotos de desenvolvedores aí que fizeram vazamentos. Também nós já tivemos aí a antiga patente, a patente anterior que apresentava esse layout. Nós temos até fan arts já da concepção desse layout aqui, mas também nós temos alguns detalhes interessantes. A gente vê a parte desacoplada aqui, ó, das entradas de ar, né, entradas ou saídas de ar aqui do sistema de refrigeração. Nós temos uma segunda aqui, ó, paleta do case também, que é encaixável. Nós já temos a direção aqui do acoplamento, ó, dos 3 fãs. Esses 3 fãs na patente, ela não especifica qual o tamanho dele, mas de acordo com as imagens que nós temos reais aí de desenvolvedores do DevKit, deve ser fãs de 20 a 30 milímetros, tá? Nós temos outra aqui, ó, do lado direito também, parte que acopla. Essa parte aqui já é bem conhecida também, ó, as entradas aqui USB, tá? E nós temos o botãozinho Power, nós temos a entrada do CD aqui e também os botões aqui que provavelmente carregam muito mais comandos aí de desenvolvedores, como debug e outras formas aí deles interagirem com este console, né? Bom, a segunda parte da figura, agora sim, ela é bem mais informativa e traz novidades que nós não conhecíamos, né? Confirmando aqui, ó, nós temos 3 fãs do lado esquerdo e 3 fãs do lado direito. Exatamente, é um conjunto de 6 fãs para o sistema de refrigeração do DevKit. Aqui nós temos os 2 cases aí da capota, né, do DevKit, e aqui embaixo nós temos algo bem mais impressionante. Dá uma olhadinha no tamanho desse dissipador aqui para CPU e GPU do PlayStation 5. O tamanho dele é completamente toda a lateral superior esquerda. Tudo isso aqui dessa capota é para esse dissipador, esses 3 fãs dedicados a esse dissipador para o GPU, CPU. Desse outro lado aqui direito, a gente tem agora componentes da fonte aqui em cima, né? Aqui representa a fonte, a entrada de energia. A entrada de energia vem por aqui, né? Na traseira do console. E nós temos aqui também outra barra de dissipação acoplado a ela, que vem em cima dos componentes de controle aqui do console. Exatamente, aqui nós devemos ter aqui, ó, um controlador de I/O, né, um chipset aqui da motherboard da PCB. Aqui nós devemos ter aqui, ó, provavelmente SSDs desse lado aqui também acoplado e outros tipos de controle do console. Aqui nós vemos uma coisa interessante que acontece com o Xbox Series X também, e também a gente já mostrou aqui numa possível patente do sistema de refrigeração do PlayStation 5 comercial, que é a possibilidade aqui, ó,
a gente tem aí talvez uma divisão de PCBs, exatamente uma PCB destinada à GPU aqui, provavelmente memórias que fiquem próximo a ela, e a outra PCB destinada a sistemas de componentes de controle, né, de gerenciamento e controle e também armazenamento de dados, que é no caso aqui do SSD. O interessante de tudo isso, principalmente, fica em torno disso daqui, desse dissipador. Ele chama muito a atenção, e ainda mais a gente levando em consideração a especificação de mais de 2 GHz de aceleração no modo boost dessa GPU, e também nós temos modo boost da CPU, levando em consideração que os componentes ficam acoplados aqui, os dois componentes. Dessa forma a gente vê aí que esse boost trouxe aí uma necessidade de resfriamento muito grande para o console. Desse outro lado a gente já verifica que não tem essa necessidade tão grande, porque não temos um dissipador tão grande, e essa barra de dissipação e esses 3 fãs aqui são suficientes para refrigerar todos esses componentes desse lado aqui, mais os componentes de energia da entrada de energia da fonte, né, do PlayStation 5. Mas é claro, é lógico, a gente não pode ser monofásico em uma análise onde tem muitas outras informações que tem que ser levado em consideração. A gente não pode se basear exclusivamente no Dev Kit, que é um aparelho que claramente possui mais recursos e componentes para a necessidade do desenvolvedor. A gente também não pode se basear na igualdade disso no sistema PlayStation 5 final também, dado também que nós temos outras informações que vocês também têm do compromisso da Sony através do aparelho PlayStation 5 da diminuição de CO2 na atmosfera. Isso quer dizer produção de menor quantidade de calor, que é incompatível com aquele sistema com 6 fãs existentes no Dev Kit. Não dá para você manter aí um aparelho com emissão de CO2 mínima e ter 6 fãs de exaustão nesse aparelho. Considera-se então que provavelmente PlayStation 5 possa ter um sistema de refrigeração menor e talvez mais eficientes. E esse ponto é mais interessante ainda porque é um console que adotou o modo boost no seu funcionamento, atingindo clocks acima de 2 GHz na GPU e também no seu processador, atingindo até 3.6 GHz. Dessa forma, o boost naturalmente ele carrega mais energia e ele gera mais calor, e vai ser super interessante verificar qual foi a solução da Sony para manter os níveis de CO2 mínimos, não utilizar provavelmente esse sistema do Dev Kit, manter o console silenciado e conseguir refrigerar tudo mesmo assim. Eu vejo como um ponto de bastante interesse, pelo menos da minha parte, em descobrir de verdade como é que funciona o sistema do PlayStation 5, o comercial, não apenas o Dev Kit. Fora isso também a gente tem aí bastante coisa legal aí desse Dev Kit que mostra aí uma possível solução em 2 PCBs, assim como o Xbox Series X fez. A gente já falou sobre isso numa patente aí anterior que poderia ser o sistema de refrigeração do PlayStation 5, tá aí no card, você pode conferir aí do nosso canal também. E eu acho que é uma introdução onde a AMD deu mais palpite do que realmente a engenharia dos próprios consoles. Quando você vê uma composição que os dois têm igualdade tão grande assim, pelo menos na parte de arquitetura, disposição das placas, separação de PCBs, a gente pode aí entender que talvez a AMD deu uma bela ideia e as duas aí acabaram aceitando. Ou talvez, quem sabe, todo mundo teve a mesma ideia baseada nos componentes, o que não é uma coisa difícil de acontecer. Muita gente associa a igualdade dos consoles como até mesmo uma troca de informações e uma espécie de cartel atrás, onde as empresas negociam para fazer coisas iguais, para manter um controle do mercado, coisas do tipo, né? No entanto, tecnologia não é difícil chegar na mesma ideia quando você tem os mesmos componentes para você trabalhar. Não é difícil uma pessoa, por exemplo, chegar na mesma especificação de modelo de PC que eu criei, baseado nos componentes que estão populares, que ela pode ter acesso. Dessa forma, o conhecimento pode se igualar no determinado momento e gerar soluções muito parecidas. E talvez a parte da PCB aí dividida em 2, uma para a controladora e outra para todo o gerenciamento do processador, memória e GPU, venha ter sido algo desse tipo, um conhecimento que veio da
ideia de duas empresas que têm os mesmos componentes e entenderam que trabalhar dessa forma é melhor. De qualquer jeito, como eu falei, tô super ansioso aí, esperando o anúncio desse sistema de refrigeração, porque realmente é uma coisa muito interessante a Sony mostrar isso, para mostrar para todo mundo como ela vai conseguir refrigerar, diminuir a emissão de CO2, dando boost na GPU e CPU. Tá curioso também, né? Quando sair, você vai ver aqui no Detonando Geek. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcos e até a próxima.